roupa porque eu gravei tudo de uma vez. Enfim. Agora eu vou gravar a parte 2 de Madrid. Tô com a minha colinha aqui. Geralmente eu não fico com colinha não, mas como eu tô gravando vários vídeos, eu tô com uma série de 5 vídeos que eu tô gravando hoje, aproveitando que meu marido tá com a Aurora. E aí eu resolvi fazer uma colinha pra não esquecer de nada. Enfim, vamos lá. Eu tinha estudado bastante sobre como chegar na estação Nova Serrada. Tinha como ir de trem, e tinha como ir de ônibus. De trem levava 2 horas e meia, mais ou menos. De ônibus levava 1 hora e meia, ou seja, decidi ir de ônibus. E eu tinha baixado os horários dos ônibus. Enfim, peguei o ônibus das 6 da manhã, o primeiro, se eu não me engano. E eu peguei ele numa estação de metrô. Era metrô ligado com ônibus, estação de ônibus, sabe? Enfim, peguei lá o ônibus. E o plano inicial era ficar lá até a hora do almoço. Na hora do almoço eu voltar pra Madrid. Comer alguma coisa por lá, ou descansar, sei lá, e depois ir pro aeroporto, porque o voo era 10 e pouca da noite. Então assim, tinha tempo sobrando. Fui. Cheguei lá, esquiei, não sei o que. O meu instrutor, ele era militar também, só que lá da Espanha, né? Não lembro se ele era cabo ou sargento, então ele ficou brincando, falando que tava prestando continência pra mim. Enfim, foi mó legal. A gente conversou muito também, eu sempre conversando, né? E eu tive aula sozinha, eu e ele. E aí, é difícil esquiar, né? Cara, isso é difícil pra caramba, eu fiquei cheia de dor no corpo. E aqueles... Não é trem, aquele negócio que vai passando, você vai descendo, tipo um bondinho, sabe, de neve. Caramba, aquilo ali eu fiquei com medo. Nunca pensei que eu fosse ter medo daquilo. Tipo, coisa idiota, né? Eu fiquei morrendo de medo. Enfim. E quando eu tava no ônibus, antes de chegar lá, pelo que eu vi, tinham 3 paradas que desciam, que era pra eu chegar em Nava Serrada. Só que no papel que eu tinha, não dizia, e o ônibus não estavam dizendo certinho os nomes e tudo mais. Tipo, tinham nomes que apareciam no ônibus, as estações, muito mais do que tinha no meu papel. Então eu falei, quer saber? Vou descer aqui, porque eu vi que tinha a estação de esqui, e depois eu volto por aqui mesmo. Não, pelo que eu entendi, era tipo assim, faltavam mais 2 paradas antes de chegar no pico, sabe? Mas ali eu já tava super conformada que eu iria ficar ali. Beleza. Aluguei roupa. Tive minha aula de esqui, não sei o que lá. E quando foi umas 10 e pouca da manhã, eu já tinha me dado por satisfeita, já tinha passado o meu tempo de esqui, e eu já tava super disposta a voltar pra Madrid, na verdade. O meu instrutor perguntou se eu queria continuar com a roupa de neve, com as coisas de esqui, porque como eu tinha pago pra ter as aulas por 2 horas, mas eu podia permanecer o restante do dia com a roupa. Eu falei, não, vou devolver tudo, porque eu já vou embora, vou voltar pra Madrid pra não ter problema com o meu voo. Então tá, não sei o que, legal. Fui, peguei o meu cronograma de horários, vi que tava perto de passar mais um ônibus, fiz um bonequinho de neve nesse meio tempo. Tá muito frio. Tentei fazer o boneco de neve, mas foi terror. Eu vou pra casa agora. Daqui a pouco eu vou pra Portugal e depois Brasil. Eu tô esperando o ônibus, nada do ônibus passar. Eu fiquei tipo... Nesse vídeo quase não vai ter vídeo de Madrid, porque eu fiquei tão nervosa com o que vai acontecer a seguir que eu nem pensei em filmar nada. Hoje em dia eu me arrependo um pouco de não ter filmado, assim, porque foi trágico. Continuando. Aí eu falei, caramba, eu não cadê o ônibus? Aí eu falei, pode ser que seja, esse horário seja do pico, não daqui. Então eu fiquei esperando mais um pouco, nada. Aí esperei o outro, também nada. Tipo, esperei 2 ônibus que nunca passaram. Resolvi que eu vou almoçar. Fui almoçar e tal, e perguntei pro moço lá, que tinha uma lanchonetezinha ali nesse mesmo ponto. E nisso tava nevando e eu com uma roupa nada própria pra neve, na chuva de neve, né? No meio do nada. Fui perguntei pro moço lá da lanchonete se tinha como é que eu fazia pra chegar em Madrid, porque o ônibus não tava passando. Aí ele falou, o ônibus não tá passando mesmo não.
Ah, isso depois de perguntar pra várias pessoas, ninguém sabia me responder como eu poderia chegar em Madrid, já que o ônibus não tava passando. Aí esse moço foi e falou, você vai ter que ir pra estação de trem, porque não tá passando o ônibus, porque tem muita neve, não tá passando o ônibus. E eu tinha pesquisado, pra eu chegar na estação de trem, eu tinha que andar 1 quilômetro de onde eu tava. Ou seja, tinha que andar pra caramba. Na neve fofa, ou seja, eu ia afundando. Então não era uma opção muito boa, mas se era a única forma de chegar a Madrid, vamos caminhar. Fiquei vermelha, fiquei toda queimada da neve, fui. E aí eu perguntei como eu fazia pra chegar, ele falou, segue reto toda a vida, você vai chegar. Segui reto, vi muitos carros atolados, enfim. Cheguei numa estação que parecia abandonada, tipo assim. Nem sabia como é que eu entrava ali naquela estação de trem. Era muito estranho. E eu vi um moço que tava desatolando o carro dele na neve. Aí eu perguntei, moço, qual lado que é pra eu ir pra Madrid? Como é que eu faço pra entrar? Porque, assim, era estranho. E aí ele falou, não tá passando trem, não. Eu, como assim não tá passando trem? Não tá passando trem porque tem muita neve, então a gente tá todo mundo ilhado aqui. Só de carro pra sair daqui. Foi essa a reação que eu tive. Eu fiquei tipo, como assim? Eu tenho que voltar pra Madrid, como é que eu vou voltar pra Madrid? Aí, você não vai ter como voltar pra Madrid agora não, a menos que você peça carona. Eu não tenho como te ajudar que eu tô atolada aqui, mas volta lá pra onde você tava, de onde você veio, e pede carona pra qualquer pessoa. A vergonha. Mas sim, eu ia perder um voo pro Brasil, imagina. Aí lá fui eu voltar pra tentar pedir carona. Quando eu tava andando, eu ouvi o barulho do trem. O trem ia passar. Saí correndo de volta pra estação, o trem foi embora e eu perdi. E o próximo trem, segundo os meus cronogramas de horário, sairia, tipo, dali a mais de 3 horas. Imagina ficar no meio do nada, na neve, por 3 horas. Enfim, nessa parte de trem, encontrei um banheiro, por milagre divino. E fui pra área lá de... Fui pro banheiro. E aí depois de um tempo comecei a ouvir tudo em português. Aí eu, brasileiro! Aí a menina, Brasil! Aí o Brasil, aquela cena de filme, todo mundo se abraçando. Bem assim, pelo menos na minha cabeça foi assim. Se foi de verdade, eu não sei. Nesse meio tempo eu já tinha antes chorado pra caramba. Chorava. Eu não vou voltar pro Brasil, eu vou ficar ilhada aqui, eu vou ficar presa. Aí eu, coitada, a minha família que mora em Portugal sofreu comigo nesse dia, porque eu tava desesperada e eles iam me buscar no aeroporto. Minha família do Brasil estava desesperada porque eu estava presa na Espanha. Enfim, deixei todo mundo desesperado. E aí tá... Encontrei com essa menina, ela e o tio dela, ele era pastor e estava fazendo um trabalho voluntário na Espanha. E aí eles tinham ido passar esse dia na estação de esqui, que ela estava visitando ele. Só que eles estavam com medo de sair de lá, acabaram que não chegaram nem à estação de esqui, ficaram só por ali mesmo. Aí eu falei, eu consegui esquiar, só que eu não consigo voltar pra casa. Eles tinham comprado um ticket de trem pra esse próximo trem, mas nem faltava muito. E eu não tinha comprado ticket nenhum e ali não vendia nada. Então a gente tentou na cara e na coragem. A ideia era eu entrar nesse trem, torcer pra não pegar multa e eu pagaria a diferença que eu tivesse que pagar na primeira parada, que foi o que eu fiz. Consegui comprar na primeira parada. Só que já tava, tipo, muito tarde. Meu voo era 10 e pouca da noite, lembra? Enfim, eu consegui chegar, porque eu tenho que fazer baldeação, eu consegui chegar em Madrid. Já eram 7 da noite, mais ou menos. Faltavam, tipo, 3 horas. 7 e pouca da noite. 7 e meia, eu acho, sei lá. Enfim, falei, vou pegar... Quando eu desci da estação de trem, eu falei, não vou de metrô. De metrô eu vou acabar demorando mais. Vou logo pegar um Uber dali na estação de trem pra chegar mais rápido no hotel. Pra quê? Só gastei dinheiro e gastei tempo porque eu não consegui pegar Uber nenhum ali. Porque estava com muita neve em Madrid. Dava pra fazer boneco de neve em Madrid. Aí me pergunta por que Ser foi pra Navacerrada. Boa pergunta. Enfim, acabou que eu desisti, fui pro metrô, acabei encontrando de novo com os meus amiguinhos, porque tinham parado pra fazer um lanche. E eles até falaram que eu podia ficar na casa deles e tudo mais, mas tipo assim, eu tinha que pegar esse avião, porque senão como é que eu ia fazer pra voltar pro Brasil no dia seguinte?
Chegando no meu hotel, eu implorei pra moça recepcionista já correndo. Check out, please, check out. Saí correndo, tipo, não tinha elevador nesse hotel. Saí correndo e, tipo, jogando as malas pela escada. Eu sei que eu motivei o hotel inteiro. Teve gente que pediu Uber pra mim. A recepcionista me ajudou. Os outros hóspedes me ajudaram a tacar tudo dentro do carro. O motorista correu pra caramba pra conseguir pegar o voo a tempo. Só que assim, a parte central de Madrid é bem distante dos aeroportos, igual na maioria dos aeroportos na Europa. Então, foi meio tenso pra chegar, entende? Cheguei lá, o taxista, o Uber, nem lembro se era Uber ou táxi, me ajudou a botar minhas malas todas dentro daquele carrinho pra empurrar, e lá fui eu correndo. Cheguei lá, o moço falou que já tava esgotado, que não dava mais pra embarcar, porque eu tava com mala. Se eu tivesse sem mala, que eu daria tempo. Enfim, mó transtorno, eu perdi o voo. E aí ele falou que eu teria que trocar o voo. Observação importante: por conta da neve, quase todos os voos estavam cancelados. Eu olhava no telão, tipo assim, cancelado. E o meu embarque imediato. Ou seja, muito azar. E eu já tinha pago pelas bagagens extras, né? Porque voo low cost, voo de dentro da Europa pra dentro da Europa, você tem que pagar por cada bagagem. Então eu já tinha gasto esse valor a mais e com isso de ter que pegar outro voo, eu tive que pagar novamente. Perguntei pra moça lá da companhia aérea qual era o próximo voo. O próximo voo sairia no dia seguinte, 6 e pouca da manhã. Pra eu trocar, eu pagaria muito mais de multa do que se eu comprasse outra passagem na mesma companhia aérea, sabe? E aí, só que como o voo só saía às 6, achei muito arriscado se o meu voo pro Brasil era 10 e pouca. Então, mesmo sendo só uma horinha, sabe, pra chegar às 7 e pouca, eu achei muito arriscado. Eu falei, quer saber? Vou procurar outra companhia aérea. E eu vi que tinha uma pela Ibéria, que saía ainda hoje, nesse dia, né? Saía assim, 11 e pouca da noite, meia-noite, sei lá. E eu falei, preciso desse voo. Só que era em outro terminal. E nesse aeroporto, pra você chegar de um terminal a outro, você precisa pegar um ônibusinho gratuito. Só que eu com tanta bagagem, como é que você pega um ônibus com tanta bagagem? Pois é, o ônibus parou, taquei as malas pra dentro, embarquei. E pra descer, que o ônibus parava por tipo um microsegundo, eu comecei a descer, e aí o ônibus começou a andar, eu só vi os passageiros atacando minha mala de volta pro chão. As pessoas, eu achei que foram muito gentis, assim, me ajudaram muito, porque eu era a pessoa louca que tava tentando sair da Espanha, entendeu? As pessoas eu achei muito simpáticas. Não tenho como falar mal das pessoas de lá, porque, assim, elas me ajudaram muito. Enfim, cheguei nesse terminal. Como o voo era nesse mesmo dia, eu não podia comprar pela internet, eu tinha que comprar lá pessoalmente. Pelo menos foi isso que essa companhia aérea falou. Só que tava uma fila terrível, porque todos os voos tinham sido cancelados. E aí, quando chegou a minha vez, já não existia mais esse voo. E aí, o único voo que tinha era esse outro das 6 da manhã, no outro terminal. Mesmo trajeto de novo de ônibus, mesma confusão de novo. Voltei pro terminal, comprei. E como eu já tinha feito check-out e o meu lugar era longe, o hotel que eu estava era longe, não tinha como eu voltar pra aquele hotel, né? E não tinha nenhum hotel perto do aeroporto que eu pudesse ficar, porque como tinha dado esse problema todo tava esgotado. E não tinha nenhuma daquelas salas VIPs que eu pensei em também pagar pra tomar um banho, porque eu não tinha tomado um banho desde de manhã cedinho. Mas elas fechavam tipo 11 da noite. Ou seja, não tinha mais como. Já ia fechar, então não dava nem tempo de ir. E era um valor caro. Então eu falei, quer saber? Desisto. O pouco dinheiro que eu tinha ainda, fui comer alguma coisa. Depois fiz uma cabaninha pra mim no aeroporto e dormi no próprio aeroporto, no chão frio. E esperei dar 4 horas da manhã, que 4 horas iriam começar a fazer o check-in. Nesse meio tempo fiquei com as malas, né? Porque eu não pude despachá-las desde aquela hora. Enfim, no dia seguinte, consegui fazer o check-in. Foi um pouco turbulento, porque eles falaram que estavam excedendo um dos pesos, me fizeram tirar tudo da mala e depois pra fechar, foi um sacrifício, enfim, eu botei mais roupa em mim ainda. E eu morrendo de medo de que me parassem por eu estar com um monte de roupa, porque pouco antes apareceu uma reportagem de um cara que tinha sido parado porque tava usando todas as roupas dele ao invés de pagar uma bagagem. Só que assim, eu tinha pagado bagagem e na minha balança tava no limite, entendeu? Então, enfim.
Fui, até a moça lá no raio-x ficou me zoando, falou, você não tá com calor, não? Aí eu falei, tô morrendo de frio. Eu tava suando, tipo, como frio, sabe? Enfim. Fui pra área de embarque, acabou que o voo atrasou. Eu comecei a ficar desesperada e ele atrasou, tipo, umas 2 horas. Então eu ia sair de lá às 8. Saí de lá às 8h30. E o meu próximo voo saía às 10h30. Era uma hora de diferença, mas não sei, eu tinha que pegar bagagem, eu tinha que despachar a mala de novo. Enfim, mó transtorno, né? Então eu fiquei desesperada. Eu conversei com a empresa de intercâmbio que eu tinha fechado. Eles falaram pra eu acionar o seguro viagem. O seguro viagem falou que não poderiam fazer nada, porque só se fosse atraso de 3 horas. E não tinha sido 3 horas, tinha sido um pouco menos. Enfim, eles não podiam fazer nada. Fiquei desesperada de novo. Cheguei em Lisboa. A minha família tava lá me esperando, né? E aí, já tentando ver como é que poderia, se a Azul podia esperar, não sei o que. Acabou que as bagagens demoraram muito pra chegar. E eu vi assim, telão, tipo, embarque imediato da Azul. Então eu poderia tentar correr. Só que minha bagagem não chegou. E aí, larga a bagagem aí e vai. Você tá na área de embarque, só vai. Só que aí eu fiquei tipo, cara, foi todo um transtorno por causa dessa bagagem desde Madrid. Eu não vou largar as bagagens aqui. E eu já tinha comprado algumas coisinhas do enxoval, tipo babá eletrônica, tipo bomba pra tirar leite. E depois pra mandar tudo de volta pra lá, e sem contar as minhas coisas, né? E ia acabar saindo muito caro mandar de Lisboa pra lá sem mim. E aí acabou que eu decidi ficar lá mesmo. A gente nós chegamos eu saí de lá, encontrei a minha família lá em Portugal. E aí fomos no balcão da Azul. Eu ia de Azul. E aí, só que como eu tinha comprado as coisas com milhas, eu precisava trocar a bagagem trocar por milhas. E eu não tinha mais milhas pra eu conseguir voltar. E o próximo voo, se eu quisesse comprar ou trocar, enfim, era dali a 3 dias, sendo que no dia seguinte eu já tinha trabalho. Então não tinha como. Ai, eu fiquei desesperada, comecei a ficar muito desesperada, porque eu tinha que trabalhar e eu tava presa ali. E aí acabou que o Gu comprou do Brasil pra mim uma passagem pela TAP, sairia naquele dia à noite. Enfim, aí acabou que eu resolvi despachar, acabou que eles deixaram de despachar logo a bagagem. E aí já fiz check-in, já fiz tudo, e aí eu não precisava ter que ir, porque como era só à noite, eu fui pra casa da minha família, tomei um banho, descansei pra pegar o voo à noite. E aí, só que quando chegou a minha vez de despachar a bagagem, eles queriam o cartão da compra, porque como eu tinha comprado muito em cima da hora, eles queriam um cartão comprovando que era meu. Aí eu, mas não é meu, é do meu marido, pelo amor de Deus. Eu contei a história toda, acabou que falaram com a gerência e me deixaram passar. Enfim, aí fui pra casa deles, descansei, comi. Aí eles cozinham muito bem, pra falar nisso. Enfim, comi, voltei, cheguei a lanchar no aeroporto, passei pelo tax free, que é aquele negócio pra receber as taxas de volta. Porque na Europa você pode, como você não é residente lá, algumas coisas que você comprar, algumas lojas têm um limite mínimo, você consegue o reembolso das taxas. Como peguei o reembolso, eu voltei com mais ou menos 150 euros de reembolso. Foi bastante coisa. 150 não, acho que tô exagerando. Uns 50 talvez. Sei lá. Eu tive o meu reembolso, sabe? Uma parte eu recebi no cartão, outra parte eu recebi lá em moeda. E voltei. Para o Brasil! Consegui o meu taxi. Agora tô tentando chegar no meu portão de embarque. Colocada debaixo da cadeira da frente, excepto nas filas de saídas de emergência ou primeiras filas. É o meu Informamos ainda que, ao resto de portas, os equipamentos eletrónicos devem ser desligados ou ativada a função modo de voo ou equivalente. Todos os equipamentos eletrónicos colocados nas bagageiras devem ser desligados. Para mais informações, contacte a tripulação de cabine ou consulte a revista AD. Welcome aboard. For your comfort and safety, please place your hand luggage into the overhead bins. Any extra or heavier luggage should be placed under the seat in front of yours. E eu voltei, peguei o voo. O voo foi tranquilo, fiz amizade com o meu companheiro de poltrona, né? Que tava do meu lado. Ele era
alemão. Ele era de algum lugar da Europa, mas ele falava português e falava inglês, então nós conversamos bastante. Não gostei muito de voar da TAP. Assim, nada contra, né? É mais que eu tava acostumada com a Azul, que eu poderia escolher o filme que eu quisesse. E lá não. Você passava, tinha igual televisão. Eles passavam logo no começo qual era a ordem dos filmes que iriam passar naquele dia e quais eram os canais, tipo ação, aventura, não sei o quê. Então você tinha que mais ou menos calcular a hora que daria o filme que você queria assistir. Então isso eu achei meio ruim. Mas foi tranquilo, eu consegui chegar, foi direto. O outro voo tinha uma conexão, né? Esse já era direto. Cheguei, finalmente acabou. Enfim, e assim se encerra a minha viagem de intercâmbio, mais a viagem pela Europa. Eu vou postar mais alguns vídeos falando de cruzeiro com a Aurora, porque eu já fiz um cruzeiro com ela. Vou fazer alguns vídeos também de sessão maternidade, tipo, mostrando como é que foi um enxoval que eu fiz quando eu tava grávida. E vou fazer vários videozinhos e vamos continuar por aí, tá bom? Mas em relação ao intercâmbio, esse é o último. Então é isso. Muito obrigada por assistirem. Assim termina uma saga. Então é isso. Continue percorrendo as nuvens. Tchau. Ah, se gostou, curte, compartilha, vai, ajuda aí.